Muito bem, pessoal, vamos demonstrar esse resultado aqui. F é uma função seccionalmente contínua e t periódica, ou seja, periódica de período t. Então, a transformada de Laplace dessa função, denotada por f de s, é igual a 1 sobre 1 menos e elevado a menos st, vezes a integral de 0 até t, f de t, vezes e elevado a menos st dt. Vamos lembrar aqui o que significa a função ser t periódica. Significa que para todo tal, f de tal ela é igual a f de tal mais t, em que esse t aqui é o período da minha função f. Isso pode ser reescrito da seguinte forma. Isso é f de tal mais 2t, ou f de tal mais 3t, e assim por diante. Isso válido para qualquer tal dentro do domínio da nossa função. A gente está supondo que essa f aqui ela é válida para t positivo. Então vamos fazer essa demonstração aí. Nós vamos começar escrevendo qual que é a transformada de Laplace da função f de t. Significa que isso é igual a integral de 0 a mais infinito de f de t vezes e elevado a menos st dt. Dessa forma, a gente pode escrever essa integral aqui como uma soma de 0 a mais infinito. Ao invés de colocarmos de 0 a mais infinito, a gente vai colocar aqui a integral de 0 até t da função f de t e elevado a menos st dt, mais a integral de t até 2t da função f de t e elevado a menos st dt, mais a integral de 2t até 3t, a mesma coisa aqui, o mesmo integrando, e elevado a menos st dt, e assim sucessivamente. E assim segue. O que estamos fazendo aqui é o seguinte: nós estamos pegando o intervalo, né? No caso aqui, nós estamos pegando a reta, ok? Então, o intervalo que a gente está considerando é para t de 0 a mais infinito, e estamos dividindo esse intervalo em subintervalos de comprimento t. E assim por diante. E ao invés de integrarmos de 0 até o mais infinito, a gente está somando essas integrais aqui. Bom, o nosso próximo passo agora é o seguinte. Nós vamos fazer uma mudança de variáveis nessas integrais. Nessa integral aqui, nós vamos chamar tal de t minúsculo menos o período. T menos o período. Nessa segunda, o tal vai ser igual a t menos 2 vezes o período. E assim por diante. Na próxima, que apareceria aqui, o tal seria t menos 3 vezes o período. Nessa primeira aqui, a gente não vai mudar nada. O tal vai ser igual a t. Dessa maneira, o que vai acontecer? Perceba que quando o t é igual a t maiúsculo, então o tal vale 0, por causa desta substituição aqui. E quando t ele assume o valor de 2t, 2 vezes o período, então o tal vale t. E aqui eu vou ter 2t menos t. Então vale t. Aqui ocorre algo semelhante. Quando o t vale 2t, então, ó, t igual a 2t, isso significa que o tal assume o valor de 0. Eu vou ter 2t menos 2t que dá 0. Quando t ele vale 3t, então o tal valerá t. E assim sucessivamente. Outra coisa que a gente pode perceber aqui também é o seguinte: se tal é t menos o período, então o t aqui ele é igual a tal mais período. Nós passamos esse menos t aqui para cá, ou mais t
com o mais tal. Sobrou aqui o t. Então, aqui já vai ficar assim, ó, tal mais 2t e etc. Fazendo agora essas mudanças, a gente vai ter que essa integral aqui, essa série, né, essa soma infinita de integrais, ela vai ser igual, continuando aqui embaixo. A primeira não vai mudar nada, vai ficar a integral de 0 até t maiúsculo, de f de tal. Eu estou trocando tal por t aqui. E elevado a menos s tal de tal. Mais a segunda já passou a ser o seguinte, ó, a integral que era de t a 2t, quando t varia de t maiúsculo a 2t maiúsculo, aqui ela vai passar a ser de 0 a t, porque quem está variando agora é o tal, nessa integral. O f de t vai virar f de, quem que é t? Tal mais t maiúsculo. Aqui vai ficar tal mais o período. E elevado a menos s, aqui vai novamente, ó, tal mais o período de tal. Porque a partir daqui a gente percebe que se o dt é igual a d tal. Mas vamos fazer algo semelhante nessa segunda integral aqui. Vai ficar de 0 até t novamente. Tal varia de 0 até t. Aqui vai ficar f de tal mais 2t. E elevado a menos s tal mais 2t de tal. Aqui o dt é igual a d tal novamente. E assim a gente vai procedendo nas outras integrais que seguirão. Podemos então reescrever, continuar aqui, ó. Essa primeira integral vai copiar, vai continuar a mesma. Integral de 0 até t, f de tal, elevado a menos s tal de tal, mais essa segunda integral aqui vai ficar a integral de 0 até t, f de tal, mais t, vezes e elevado a menos s tal, vezes aqui eu vou colocar o e elevado a menos st maiúsculo. Sobrou daqui, ó, e elevado a menos s, quando eu distribuir isso aqui, vai dar e elevado a menos st de tal. Mais integral de 0 até t, f, agora essa, né? De tal mais 2t, e elevado a menos s tal, esse aqui. E agora, novamente, quando eu fizer essa distributiva aqui, vai sobrar e elevado a menos 2st de tal, mais etc. Vamos pôr mais uma aqui, ó. Integral de 0 até t. Aqui vai aparecer f de tal mais 3t, e elevado a menos s tal, vezes e elevado a menos 3st de tal, mais reticências. Com isso, a gente pode retirar esse termo, não depende de tal na integral, colocar aqui na frente. Todas as integrais a gente vai fazer isso. Vou tirar isso aqui e colocar aqui na frente. Certo? Ó. Coloco aqui. Com isso a gente obtém o seguinte. Ó. Vai ficar a integral de 0 até t de f de tal e elevado a menos s tal de tal, mais, aqui eu tenho o e elevado a menos st, vezes a integral, vezes a integral de 0 até t. Sobrou desta, foi isso, ó, f. Bom, vamos utilizar aqui que a f de tal mais t é igual a f de tal. Aqui a gente está usando a periodicidade da função f. Como ela é periódica, f de tal mais t é igual a f de tal. Vezes isso, elevado a menos s tal,
de tal. Mas, novamente, a gente vai usar a periodicidade da função f aqui e em todas as outras integrais. Então, o que a gente vai obter aqui? Ó? Esse termo que saiu é elevado a menos 2st vezes a integral de 0 até t, aqui pela periodicidade, f de tal é elevado a menos s tal de tal, mais, vamos pôr mais um termo aqui, ó, é elevado a menos 3st vezes a integral de 0 até t, f de tal é elevado a menos s tal de tal mais reticências. Então aqui a gente percebe que nós temos que essas integrais aqui, que aparecem em todos os termos dessa série, dessa soma infinita, é um fator comum que nós podemos colocar em evidência. Então com isso a gente vai obter que esta soma, ela vai ser, aqui eu tenho 1, então nós temos aqui ó, 1 mais e elevado a menos st mais e elevado a menos 2st, que é esse aqui, mais e elevado a menos 3st, mais e elevado a menos 4st, etc., mais reticências, isso tudo multiplicado pela integral, vamos pôr assim, ó, de 0 até t de f de tal e elevado a menos s tal de tal. Restando o seguinte, ó, vai ser igual a essa primeira parte aqui é uma soma, que é uma série geométrica. Se a gente lembrar da série geométrica, vamos lembrar a série geométrica aqui. A série geométrica diz o seguinte, que a função 1 mais z mais z ao quadrado mais z ao cubo, na verdade essa série, né? Potências, ela converge para a função 1 sobre 1 menos z, desde que o módulo desse número complexo z seja menor do que 1, estritamente menor que 1. Então, aqui nós temos a série geométrica. Falei isso na última aula também. Então aqui a gente percebe que a gente tem uma série geométrica em que o z aqui, nosso z, ele é o e elevado a menos st. É isso que a gente percebeu aqui. Ó. Significa que isso aqui, se esse meu z tiver um módulo menor do que 1, é uma série geométrica convergente. De fato tem. Módulo de e elevado a menos st. Isso aqui é o módulo da parte... Se isso aqui é uma função complexa, isso vai dar e elevado a menos sigma t. Se eu pensar em S igual a sigma mais j ômega, número complexo aqui, enfim, isso aqui vai ser menor do que 1. Vai ser menor que 1. Essa função exponencial aqui decrescente vai ter algo desse tipo aqui. Ó. Passa no 1, né? Então ela torna-se menor do que 1. Portanto, isso é convergente e converge para a função 1 sobre 1 menos o z, que é e elevado a menos st, vezes a integral que a gente estava obtendo aqui. Ó. Vezes a integral que a gente obteve aqui. Então, a integral de 0 até t, f. Esse tal eu já vou trocar por t novamente, que eu não preciso mais dele como sendo tal. F de t
é elevado a menos st dt. Ora, o que nós obtivemos aqui? Nós obtivemos que essa expressão aqui ela é exatamente a nossa f de s, a transformada de Laplace da f de t. Como nós queríamos provar. Então, o que nós concluímos? Que se a função é t periódica, uma função admissível, né, t periódica, então a gente pode calcular a transformada de Laplace dessa função dessa maneira. Então, o convite que eu faço a vocês aqui no final desse vídeo então é isso. Então, ó, para finalizar esse vídeo aí, eu quero convidá-los a tentar calcular a transformada de Laplace dessa função quadrada, né, onda quadrada, como primeiro exercício. O segundo exercício, tentar calcular a transformada de Laplace dessa função periódica, né, a função de meandros. Todo mundo que um dia já leu alguma coisa sobre geomorfologia sabe o que é um meandro, o que isso significa para o traçado de rios. E para finalizar, o terceiro exercício, tente calcular, usar essa expressão desse vídeo, né, essa fórmula que acabamos de provar, para calcular a transformada de Laplace desta função aqui, que é a retificadora de onda completa do seno. Então, aqui essa função aqui é a função seno retificada. Então é isso.